fim, não conheço nenhuma dieta, nenhum tipo de alimentação que comendo mais do que gastando você emagreça. Ao mesmo tempo, quando Mas você... ficar com fome ao limite também deve engordar. Com certeza, tudo que você estressa o corpo não pode ser bom, né? Não pode ser bom. Então, eu, por exemplo, eu adoro carboidrato, como meu doce. O que eu tento regular muito, eu gosto muito de um médico argentino que criou ali 4 regras na alimentação. Então ele fala assim, regra 1, quantidade. Então eu tento ter porções pequenas. E aí é um trabalho você se educar a comer um pouco menos. Então, eu sempre começo o seguinte, esse é o tanto que eu como no café da manhã, eu vou comer 10% menos, porque não vai fazer falta. Então eu começo sempre reduzindo 10% o tamanho da Você come porção. no café da manhã? Poxa, eu acho que eu não sou um bom exemplo aqui, mas assim, Calcanhar de Aquiles o café da manhã. eu como, sendo 100% honesto, assim, eu amo leite, né? Eu sou mineiro, eu amo leite. Então eu como um creme de abacate, que basicamente é abacate com leite, um pouquinho de limão, um pouquinho de açúcar. Depois que está pronto, jogo um pouquinho de aveia, como isso. 2 fatias de pão pequenas, uma com queijo Minas, outra com geleia e cottage, e um copinho de leite. Esse é meu café da manhã. E aí você malha todo dia? Então, eu malho todo dia. E aí, assim, você tem vontade? Acho que mais de 50% das vezes não. Mas virou hábito, eu vou. Entendeu? Eu tenho a facilidade de ter uma clínica, ter os aparelhos ali perto, então eu faço. Por exemplo, hoje eu gravei o dia inteiro, então, putz, acordei cedo pra caramba, fiz. Eu estava na bicicleta, eu ficava pensando assim, para quê, né? É um dia só, sem. Mas é hábito, vou e faço. E aí eu tento comer 10% menos. Aí a segunda regra dele, ele fala sempre de qualidade. E aí a gente estava conversando aqui, para ter qualidade, eu não vou abusar de sal e açúcar e eu quero ter fibra nessa refeição. Porque fibra hoje, qualquer linha que você siga, eles vão falar que o consumo de fibras é fundamental. Hoje tem uma matéria no Globo falando da importância que tem as bactérias do nosso intestino na nossa saúde. Né? A gente tem mais bactérias no intestino do que células no corpo. Então, se eu tenho boas bactérias, a chance de eu desenvolver uma série de doenças diminui muito. Do que se alimentam as bactérias boas? De fibras. Então, se eu tenho um bom consumo de fibras, eu vou deixar essa população de boas bactérias bem nutridas e vivas ali, fazendo o papel delas. Então, essa é a segunda regra que eu sigo na minha alimentação. Toda refeição eu tento ter uma fonte de fibra. Então, meu café da manhã tem que ter uma fruta, meu almoço tem que ter uma salada, se não teve a salada vai ter que ter uma fruta, se não teve à noite tem que ter um legume. Eu tento pôr fibra em todas as refeições. A terceira regra que esse médico argentino fala é da adequação. Então, o dia que eu faço mais atividade física, eu me permito um pouco mais. O dia que eu não faço nada, eu me permito menos. A gente tem um amigo em comum, o Emílio Surita, e a gente é amigo há 30 anos. Acho que há quase 30 anos a gente janta quase todas as sextas e sábados. E o Emílio um dia virou para mim e falei, peguei. O dia que você pede pudim é o dia que você jogou. O dia que você pede abacaxi é o dia que você não jogou. Eu falei, é isso. Então, tem essa terceira regra que é a adequação. E a quarta regra, que ele chama de harmonização, é justamente você ter um pouco de carbo, um pouco de proteína, um pouco de gordura, porque cada um desses nutrientes eles têm uma função no corpo. Então, eu tento comer um pouquinho de cada coisa. Confesso que não é fácil, porque a tentação é grande. É muita comida boa, mas aí você vai se policiando. É duro. É duro. É duro. Você considera fibra só o que é natural ou aquele envelopinho de fibra que a gente compra na farmácia vale também? Aí ele vale. Ele não deixa de ser fibra. Claro que ele vale, né? É muito importante quando você consome esse tipo de fibra, você fazer uma boa hidratação, né?
Porque quando você consome fibra e não se hidrata, você pode ter até um efeito ao contrário de ter um problema de prisão, né? Prisão de Aí ventre, né? exato. Mas vale, sim, muita gente que não tem o hábito de consumir fibra, hoje você tem essas opções. Você sabe uma coisa que eu quero comentar com você, porque eu acho que é uma questão da minha geração, ou da minha idade. Uhum. Os velhos não gostam de tomar água. Não gosto. E quanto mais Você deve idade a saber com a gente sua tem, mãe, você deve saber com outras pessoas além de mim, né? Eu não estou te contando uma novidade, mas é uma constatação. Outro dia eu estava numa loja de mala tentando comprar uma mala. Eu estou sempre envolvida com a mala, porque as malas nunca são suficientes para mim. Então, ou eu carrego um malão, que também é uma vergonha, ou eu quero uma mala pequena, mas é pequena demais, sabe? Eu estou sempre complicada nisso. Eu estava numa loja de mala tentando me acertar com a mala. E tinha uma senhora muito bem vestida, muito educada, e ela virou para mim e disse: você toma água? Do nada. caramba. Eu falei: muito pouco e tal, eu não gosto muito e tal. Confessei logo, para me livrar da história, que eu falei lá para ela, eu sou Para grávida. procurar a Ela mala. falou, eu falei: eu tomo pouco e tal. Aí ela falou: pois outro dia eu desmaiei e fui parar no Samaritano, isso era no Rio, essa loja, em Ipanema. Fui parar no Samaritano, passei dias lá fazendo exames, porque ninguém descobriu o que eu tinha. E sabe o que eu tinha? Falta de água. Ela me contou. Eu fiquei paralisada olhando para ela. E ela não tinha cara de mentirosa, Uhum. sabe? Ela estava sendo Uhum. sincera comigo. Ela E resolveu você... me dar um conselho, porque ela estava muito assustada com a situação dela. E eu fiquei pensando, eu botei um monte de água, eu tenho água aqui, eu tenho água em todo lugar, mas eu tomo pouquíssima. Eu Você tem, esqueço de tomar água. tem vários pontos em cima da água, né? Primeiro que ela é uma das 4 recomendações de uma alimentação saudável da Organização Mundial da Saúde. Então, a Organização Mundial da Saúde fala em não exagerar em gordura, não exagerar em sal e açúcar, consumir fibras e beber água. Todas as reações do nosso corpo, todas, sem exceção, dependem de água para acontecer. Então, um corpo hidratado é um corpo que funciona melhor. Você tem um outro aspecto que muitas vezes a gente come achando que está com fome e a gente está com sede. E é muito normal, com o passar da idade, a gente diminuir o consumo de água. E aí tem que ser na disciplina. Eu também confesso que eu era uma pessoa que bebia muito pouca água. E passei de tanto ler e falar: meu, não é possível que eu não vou aprender isso. Mas você vê, hoje à tarde chegou um momento, pô, já estava gravando há umas 4 horas, eu não tinha bebido nada de água. Aí eu falei: não é possível. Aí eu fui levantar e beber, zerado de sede. Mas é o hábito, a gente tem que ir bebendo fracionadamente. Isso realmente é uma das regras aí para ajudar o nosso corpo a funcionar melhor. Uma nutricionista amiga minha diz que quando a gente tem sede é porque a gente já está desidratado. Assim, já está Então, quase 10% desidratado. mas é difícil. O hábito da água, criar hábitos, mexer em hábitos é das coisas mais difíceis, sejam eles quais forem, né? É Muito, sempre muito difícil. muito. E eu queria falar com você de um post que eu vi seu, que é alimentos que envelhecem mais. Por quê e quais são? Porque eu vou tentar evitar esse também, já que eu estou evitando tanta coisa. Então, mas primeiro, a gente sabe que, de novo, a gente volta para aquilo, quantidades grandes de alimentos, tudo aquilo que você consome em grande quantidade. Então, se você comeu muita caloria, então a gente sabe que pessoas que vivem mais são pessoas que têm Comem dietas menos. com menos calorias. Então, por quê? Porque você tem um custo para metabolizar, você produz mais radicais livres quando você tem todo esse processo de digestão. Então, comer em excesso já é um primeiro ponto. Depois, você tem alimentos muito ricos em gorduras, em açúcar, que são alimentos, hoje a gente fala muito desses alimentos processados também, são alimentos que acabam fazendo com que a digestão é mais custosa, que todo esse processo gere uma quantidade maior de radicais livres. Então, tudo isso que você tem, todo esse tipo de alimento que você tem, esse custo, né, acaba gerando essa produção de radicais livres que está atrelado ao envelhecimento. Então, a gente pode falar de alimentos muito açucarados, a gente pode falar de alimentos com muita quantidade de gordura, mas aí eu volto a dizer o seguinte:
um alimento isoladamente, se o resto da alimentação está acertado, se a alimentação do dia é bacana, não vai ser um alimento com um pouco mais de açúcar ou com mais gordura que vai te fazer mal. O ponto é a gente olhar a alimentação como um todo. Mas claro que a alimentação ela é muito responsável por esse processo de envelhecimento, né? Então a gente tem que, eu falo sempre, olhar a alimentação como um todo e principalmente a gente tem que olhar essa questão da quantidade. A gente tem Okinawa, no Japão, uma ilha, que é uma das regiões mais longevas do mundo. E eles têm uma expressão lá e eles falam o seguinte, que o ideal mesmo é você sair de uma refeição sabendo que você poderia comer mais. Mas você fala, pô, eu estou satisfeito. Isso é uma sabedoria, né? Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!